Já fiz um cafezinho. Nós só esperar dar o ponto aqui no 40, né? Botar um açuquinho aqui. Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento. Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo. E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam. Situação do Gustavo Pobre, gente, vocês brincam muito, viu? Ainda bem que o advogado de vocês tá on ali, viu? Eita, você viu, velho? Eu acho que não agora... tá fácil, não tá fácil. Gustavão, onde você se encontra, menino? Olha aí, Gustavão, depois da prisão, o pobre. Gente, vamos falar sério sobre o assunto, porque tá todo mundo falando do pedido de prisão do Gustavo Lima, acusado de envolvimento no esquema de lavagem de dinheiro e jogos de azar. Vamos entender os possíveis crimes que ele cometeu? Então nós voltamos a conversar agora com o Dr. Bernardo Fenelon, continua aqui nos nossos estúdios, ele que é presidente da comissão de Ciências Criminais da OAB-DF. Comissão de Ciências Criminais da OAB-DF, viu? Tá todo mundo querendo saber, doutor, sobre essa prisão do Gustavo Lima. O senhor poderia explicar qual é o tipo de crime que o cantor Gustavo Lima está envolvido, para deixar mais claro aí para os fãs que estão alvoroçados? Claro, essa decisão ela continua sob sigilo, então a gente acaba tendo esse entendimento em razão do que tem saído na imprensa. O que se sabe é que há uma investigação por organização criminosa e também por lavagem de dinheiro. E, paralelamente a isso, a contravenção de jogos de azar, né, que não seria propriamente um crime, seria uma conduta de menor potencial lesivo. Então, essas seriam as condutas investigadas. E essa é a mesma operação que prendeu também a influenciadora e advogada Deolane Bezerra? Sim, é a mesma operação. Está dentro do mesmo contexto. Mas só divulgar as apostas é um crime ou como é que funciona isso? Tem um envolvimento direto no caso do Gustavo Lima? Nicole, a gente tem que lembrar que direito penal é uma questão que sempre vai apurar o fato, né? Quando a gente fala que alguém estaria divulgando as apostas, a gente tem que perguntar primeiro se a pessoa tinha conhecimento da ilicitude por detrás daquelas apostas. Se a pessoa simplesmente estava sendo contratada para fazer uma divulgação e não tinha verdadeiramente ciência de que aquilo tinha um pano de fundo de ilicitude, não vejo verdadeiramente como ilícito, né? Então, realmente tem que se apurar. E acho que nesse caso, pelo que temos observado, essa prisão ela é verdadeiramente um excesso, até porque o Ministério Público se manifestou de forma contrária a essa prisão. E a gente vê que essa questão das apostas está cada vez mais em alta, cada vez mais em voga. É comum que essa atividade ela esteja ligada, por exemplo, doutor, à lavagem de dinheiro? Sim, sem dúvida. E a gente pode aqui fazer um paralelo, inclusive, com o jogo do bicho, né? O jogo do bicho sempre esteve presente, eu acho que nesse caldo cultural brasileiro e esse dinheiro ele tem que ser transferido para algum lugar. E aí você acaba tendo uma estruturação de uma máquina que precisa posteriormente transformar esse dinheiro obtido ilicitamente em valores lícitos, né? Então, tanto que aqui o crime que aparentemente é imputado ao cantor sertanejo seria o crime de lavagem na modalidade de ocultação, né? Que as empresas dele teriam participado para ocultar esses valores provenientes dos delitos. Então começa ali, né, em quem está divulgando, mas vai muito além, porque durante essas investigações, então, precisa identificar empresas e pessoas que estão envolvidas também nesse grande esquema de lavagem de dinheiro. Então, são investigações aí que a gente vê que muita gente ainda pode ser presa durante essas operações, né, doutor? O Gustavo Lima, ele está fora do Brasil. Ele pode ser extraditado, por exemplo? Isso pode ser encarado como uma fuga? Eu não consigo interpretar isso como uma fuga de forma alguma, porque ele já estava fora do país, muito antes da deflagração dessa operação, mas acredito, não tenho conhecimento, que ele não tenha uma nacionalidade americana, acredito que ele estava nos Estados Unidos. Então, se nos Estados Unidos ele permanecer durante o curso das investigações, eventualmente, as autoridades públicas brasileiras podem sim, de fato, pedir essa extradição. A gente viu uma outra situação aí do Gustavo Lima, né? Que ele teria dado uma carona em seu jatinho para um casal de foragidos. Isso também ele está sendo acusado de ajudar esses foragidos e isso também pode prejudicar, no caso dele?
Pode, sem dúvida, porque as possibilidades de prisão preventiva, né, o que se utiliza para justamente decretar uma prisão preventiva, um dos motivos é justamente atrapalhar a investigação criminal. Então, se for considerado que essa pessoa estava sendo investigada e de alguma maneira houve esse auxílio para que essa pessoa se evadisse, né, da persecução penal, que é a investigação, certamente pode sim ser algo a ser considerado. Mas também me parece que não é a situação, me parece que essa viagem foi feita muito antes da deflagração da operação. Tá aí, tô achando que o doutor é fã do Gustavo Lima, hein? Você gosta do sertanejo, doutor? Ó, o pessoal falou ali que já tá seguindo nas redes sociais, o pessoal ali do nosso suíte. Obrigada pela participação aqui do nosso DF Alerta. Ó, por fim, eu só quero deixar uma dica para quem recebe essas propostas tentadoras aí, doutor, dessas casas de apostas, né? Dos jogos do Tigrinho e tudo mais. A dica é sempre correr, né? Porque essas pessoas também podem entrar na investigação aí, serem investigadas e presas. A gente sempre tem que lembrar que não existe nenhum ganho, nenhum dinheiro fácil, né? E, querendo ou não, tudo que parece muito fácil pode estar ligado a alguma atividade criminosa. Então, de fato, tem que tomar muito cuidado, né? Senão, a gente não teria esse tipo de situação. E lembrar também que essa matéria, né, esses jogos, essas modalidades, estão passando agora por um processo de regulamentação pelo próprio Poder Legislativo, né? Então também tem aqui uma confusão do que é o quê, e acredito que muito em breve o Poder Legislativo também estará trazendo balizas para regulamentar tudo isso, até porque no resto do mundo como um todo, isso tudo é regulamentado, regularizado. Obrigada, doutor. Uma boa semana aí pra você, viu? Obrigado pelas dicas valiosas aqui no nosso DF Alerta de hoje. Um grande abraço e até a próxima. Apareça mais vezes por aqui.